Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu também vou falar sobre o dia de ontem, o dia dos professores e das professoras. E quero começar fazendo duas homenagens. Uma ao reitor Conselheiro, reitor da Universidade Federal de São Carlos, que cometeu suicídio recentemente. E a outra homenagem à professora Ellen Abreu, professora de crianças pequenas do município de Janaúba, Minas Gerais. Esses dois professores, um do ensino superior e outra do ensino infantil, da educação infantil, mortos em pleno exercício profissional, nos remetem a uma reflexão sobre o ser professor, ser professora. O professor Conselheiro não resistiu às humilhações de que foi vítima. Preso, ainda em período investigatório, não teve direito sequer à visita espiritual, quanto mais à defesa de seu advogado. Não resistiu às humilhações em uma profissão que requer exatamente formar cidadãos e cidadãs para não serem vítimas de humilhações. A professora Ellen Abreu, morta, queimada, para salvar a vida de seus alunos, para também não morrerem queimados. Uma história triste por trás de todo esse processo. O agente causador também era da educação, era o vigia da escola, vitimado com problemas de saúde mental, ainda de licença. Esse conjunto de fatos, para quem trata e lida com o cotidiano da educação, eu acho que nos diz muito. É verdade que a gente tem que comemorar, celebrar o nosso dia, mas ele deve ser muito mais um dia de reflexão sobre essa profissão tão importante, como bem disse aqui o deputado Lucas Ramos. E eu começo perguntando, me lembrando do reitor Conselheiro, quantos professores e professoras são humilhados no dia a dia do seu exercício profissional? Humilhados com salários baixos, humilhados com precárias condições de trabalho, humilhados pela síndrome do burnout, que atinge 50% da categoria, sendo 25% com a síndrome total. Humilhados, como disse aqui o deputado Lucas Ramos, infelizmente isso não é uma coisa só de Petrolina, com a expectativa frustrante de ter feito um concurso público e não ser convocado para esse concurso. O governo do Estado vive também essa realidade de mais de 15 mil contratos temporários. Quantos desistem da profissão depois de nela entrar, porque não é uma profissão que dê sustentabilidade financeira suficiente para uma vida digna? Quantos sequer procuram essa profissão? Dados recentes indicam isso. Hoje mesmo tem uma matéria sobre isso no jornal. A gente está em vias de um apagão de determinadas áreas do conhecimento, onde as licenciaturas não mais formam ou formam de quantidade insuficiente professores de química, de física. Por que isso? Porque essa profissão não é mais atrativa se ela é a mãe de todas as outras profissões. Isso precisa ser refletido nas comemorações do Dia do Professor. Quantos se desdobram em dedicação, em esforço, para suprir as lacunas dos entes governamentais,
das atribuições de governos municipais, estaduais e do governo federal, tirando de seu parco salário dinheiro para comprar papel, dinheiro para dar uma aula diferente, dinheiro para comprar lápis. Essa situação de vida, tanto de dedicação, na prova máxima de amor, que é dar a vida pelo outro, quanto de não resistir às humilhações. Desses dois exemplos que citei, são momentos, a meu ver, de muita reflexão e muito impacto para quem, como eu, é professora. Destaco alguns dilemas contemporâneos que vive a nossa profissão. Primeiro, os cortes orçamentários. Muitos cortes orçamentários na educação. Hoje já está se dizendo que poucos prefeitos vão conseguir honrar com o 13º salário em tempo. E como a categoria dos professores é a maior parte dos servidores públicos, termina sendo a mais atingida toda vez que tem corte. Mas concedo à parte a deputada Terezinha Nunes. Cara deputada Tereza Leitão, eu já estava esperando o discurso de Vossa Excelência. Depois que o deputado Lucas Ramos falou rapidamente sobre os professores, eu imaginei, a deputada Tereza Leitão vai falar mais. Então, Vossa Excelência foi muito feliz quando citou os dois casos de homenagem. Primeiro, o reitor da Universidade de Santa Catarina. Aquilo foi algo brutal, o que aconteceu, muito característico do tempo de intolerância que o Brasil está vivendo. Nós estamos passando por um período de intolerância que está realmente passando dos limites. E o que aconteceu com o reitor foi uma prova de que passamos do limite. É preciso repensar esse sistema repressor que tem penalizado as pessoas antes mesmo delas serem sequer denunciadas. Então, não é possível se continuar assim. A gente sabe que o Brasil passa por um momento de passar uma régua no país inteiro, mas é preciso ter limites nisso, porque senão você vai produzir muita morte de pessoas inocentes, como foi o caso do reitor da Universidade de Santa Catarina. E a professora de Minas Gerais, não é, do interior de Minas Gerais, que morreu tentando salvar os seus alunos. Então, deputada Tereza Leitão, Vossa Excelência, que representa muito bem a classe dos professores dessa casa, o próprio sistema de educação, também está de parabéns, porque Vossa Excelência também já frequentou uma sala de aula. Eu passei por uma sala de aula, mas só por um ano. Mesmo assim, eu senti uma grande gratificação de ter pego uma turma de alfabetizandos e sair dessa turma deixando muita gente aprendendo, sabendo ler. Então, é algo que o professor, é algo impagável para um professor ver as pessoas avançarem na vida. E eu não tenho nenhuma dúvida de que é, sem dúvida, a categoria mais importante que o país tem. Porque um país sem educação, um país sem professor, não pode ser chamado uma nação. O Brasil precisa e deve ainda muita atenção aos professores. Nós sabemos das dificuldades que têm os governos de atender a todos, mas é necessário sempre ter em mente que a nossa prioridade é a educação. Muita gente diz, a educação não, a segurança. Ora, não temos segurança sem ter educação. Primeiro a educação e depois virá o resto. É assim que tem sido nos países que têm avançado em todo o mundo e não pode deixar de ser diferente no Brasil. De forma que Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento que faz e, sobretudo, pelas pessoas que escolheu para homenagear no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Terezinha Nunes. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência, inclusive com essa descoberta de que já foi alfabetizadora, né, que talvez seja
dos níveis de ensino, aquele que abre, né? Com certeza que abre as primeiras portas. Eu também fui a primeira professora de muita gente, porque passei os meus 10 primeiros anos na escola aqui, Ana Rosa Falcão de Carvalho, no pré-escolar. E acho que Vossa Excelência destaca um ponto crucial da valorização profissional, que é a própria valorização da educação como política pública de direito, com acesso, com universalização. Não é possível fazer isso sem um professor valorizado. Mas passo a parte para o deputado Edilson Silva. Obrigado, deputada Tereza Leitão. Vossa Excelência, parabenizar, né? A gente, como conhecedor da pauta que Vossa Excelência prioriza nessa casa, acho que todos nós aqui esperávamos de Vossa Excelência um pronunciamento neste dia, né? Já que o Dia dos Professores foi no dia de ontem, e quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem desenvolvido, pelo pronunciamento, e dizer que nós vivemos tempos bastante conturbados, bastante infelizes para a área da educação, né? Eu desconheço um único político que fale mal com relação à educação, que diga que vai retirar direitos dos professores, que vai retirar verbas públicas para a escola pública, mas, lamentavelmente, deputada Tereza, nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje, com um governo golpista, uma dinâmica de retirada de direitos, uma dinâmica de desvalorização da atividade pedagógica, da atividade do magistério, e uma dinâmica de retirada de recursos exatamente para essa área, né? Então, realmente é um momento de a gente refletir muito sobre a importância de nós sairmos da retórica, como Vossa Excelência sempre saiu, para ir para o enfrentamento na defesa da educação. Mas quero também parabenizar a Vossa Excelência pela lembrança do professor reitor que se suicidou por conta de uma ação brutal, uma ação ilegal, uma ação constrangedora e uma ação que, antes de levar aquele professor a tirar sua própria vida, foi uma ação que foi um assassinato moral, antes de tudo. E foi esse assassinato moral que fez aquele professor, certamente alguém que percebeu naquele ato um desrespeito muito profundo. Nós temos a obrigação aqui, enquanto legisladores, de fazer uma reflexão muito forte sobre isso, né? A deputada Terezinha Nunes colocou aqui, é necessário que o Estado de Direito seja respeitado, né? E nós estamos vendo aí um conjunto de exageros, e eu fiquei perplexo quando vi uma carta da Associação dos Policiais, de uma associação da Justiça Federal, defendendo a ação da polícia e a ação da Justiça Federal no trato com o professor reitor da Universidade Federal, né? Foi de uma insensibilidade, e o nome da operação era Operação Ouvidos Moucos, né? E a vontade que a gente tem é colocar um espelho na frente da Polícia Federal para que ela perceba que quem está com os ouvidos moucos, nesse caso, era exatamente ela, que não percebeu que estava retirando dali a dignidade de um cidadão que tinha, a Polícia Federal, a Justiça tem todo o direito de investigar, mas não tem o direito de forma nenhuma de lhe retirar a dignidade da forma como foi tirada. Depois nós ficamos sabendo que, inclusive, a assistência religiosa foi proibido, né, de ele receber. Então, Vossa Excelência está de parabéns por ter colocado aqui o professor reitor da Universidade Federal de Santa Catarina como parte dessa lembrança com relação à educação, ao Dia do Professor, no dia de hoje. Parabéns. Obrigada, deputado. Incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência e digo que esses exemplos eles precisam, tanto para nós, professores e professoras, como para todo o ambiente político do país, serem refletidos. A gente está num processo de falta de limites. Quem é que vai conter isso? Quem é que vai conter?
Então, é necessário que o direito das pessoas, até um julgamento digno, inclusive, seja restabelecido. Eu falava exatamente, dentre os dilemas da profissão, essa dificuldade orçamentária, tanto para a educação, para prover a política de educação, quanto para valorizar os profissionais, que tem afastado muita gente de escolher essa profissão do magistério como atividade. A nova forma de relação social, a nova forma de relação familiar, o novo lugar que a escola está ocupando na sociedade, é outra questão também que nos desafia, né? Nos desafia constantemente as novas estruturas de família, o aceleramento da ciência, da tecnologia, a precariedade da nossa formação. Isso tudo são coisas que hoje se colocam como principal, né, palavra de ordem mesmo, de uma formação que já sai deficitária dos bancos universitários, precisa, portanto, ser acompanhada par e passo por uma formação continuada. O novo perfil de estudantes. Estudantes que chegam à escola sem nenhum limite, muitas vezes, outras vezes com capital político ou financeiro em desacordo com o projeto político-pedagógico, o que gera, sem sombra de dúvida, uma crise de autoridade, onde os pais têm uma participação, às vezes, limitada, outras vezes direcionada, dependendo da proposta pedagógica da escola, e que muitos se perguntam o limiar do direito de ensinar e o direito de aprender. Antes, isso só era cogitado em tempo de greve. Professores estão no direito de reivindicar, fazem greve. Os alunos estão no direito de ter aula, reclamam. Mas hoje, inclusive com greves mais escassas na educação, hoje esse direito ele permeia o dia a dia, o cotidiano das escolas, a ponto da gente estar vivendo um programa, uma política que quer que tudo seja definido pelas famílias, que não haja projeto pedagógico de nenhuma escola. Que é a família que diga o que é que tem que ser ensinado, o que é que tem que ser aprendido, distorcendo totalmente a concepção da integração e da relação entre escola e família. Então, as políticas, como disse o deputado Edilson Silva, de restrição de direitos, elas atingem, deputado, 1 minuto para eu concluir, elas atingem fortemente esta categoria. Seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista, deputada Laura. Há um município no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, um dos grandes municípios daquele estado, que já está trabalhando a categoria de professor Uber. A terceirização é levada à quinta essência. É o professor Uber. A Secretaria de Educação está criando um aplicativo onde as pessoas se inscrevem, não para ser professor, mas para dar aula, para ser dador de aula, de matemática, de física, de biologia, de língua portuguesa, de inglês. Determinada escola faltou o professor naquele dia, não tem problema. Se aciona o aplicativo, chega lá, certamente no Uber, né, o professor, para dar 50 minutos, 1 hora de aula, 2 horas de aula, sem conhecer a turma, sem saber o nível de aprendizagem, sem conhecer o conteúdo. Não, vai dar uma aula sobre logaritmos. Acabou-se. Não sabe o projeto pedagógico da escola. Aí, ao invés de interagir, dar uma aula. Paga por aqueles minutos que ele está lá. Então, isso é o perigo da terceirização, o perigo da exorbitância de contratos temporários, ao invés de se colocar um concursado no seu lugar, tanto em Petrolina quanto no governo do Estado. E nós temos, com essa medida e esse subjetivo que aqui fez parte, inclusive dos apartes da deputada Terezinha Nunes e do deputado Edilson Silva, um dia do professor que a gente precisa dar os parabéns. E eu não me canso de dar os parabéns e muito menos de comemorar meus 28 anos de sala de aula, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, dizer a cada um dos professores e professoras, tenham força, tenham esperança, sejam freirianos.
A esperança não vem do verbo esperar. A esperança vem do verbo esperançar. Ela é construída cotidianamente. E é para isso que existe a utopia. Para a gente nunca parar de lutar. Para a gente nunca parar de ter esperança. Para a gente nunca deixar de lado a construção de um mundo novo. Um mundo com justiça social, um mundo pleno de direitos e um mundo onde professores e professoras sejam respeitados e valorizados. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive pela tolerância.